E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, procuramos compreender a movimentação do candle, entender o que o gráfico é capaz de fazer dentro de uma leitura saudável na análise gráfica. Então, ó, chegando aqui, já vi uma oportunidade na correção, já estou fazendo uma entrada. Então muitas pessoas me perguntam assim: Cadu, qual é a possibilidade ou a probabilidade de eu fazer uma leitura do gráfico, de eu aprender como interpretar o gráfico, de eu aprender como analisar o gráfico, de eu aprender como saber o que o gráfico vai fazer, de eu entender esse mecanismo chamado análise gráfica e conseguir enquadrar o gráfico dentro de padrões de movimentação para entender o que ele pode fazer, se ele pode continuar, se o gráfico pode subir, se ele pode descer. Como é que eu entendo isso e faço essa leitura? E eu sempre falo para todo mundo que chega e conversa comigo, eu falo, a leitura é feita através de uma técnica conhecida como análise gráfica. Dentro da análise gráfica, você vai aprender todas as técnicas para conseguir interpretar o gráfico. Como assim conseguir interpretar o gráfico? Por exemplo, eu acabei de fazer uma entrada aqui. Você viu que eu não aproximei, eu não fiz isso aqui, ó. Eu não fiz isso para fazer a minha entrada. Você reparou que eu não fiz isso? Eu não fiz isso. Eu fiz o quê? Eu olhei um contexto gráfico, eu fiz um entendimento gráfico. Primeiro eu vi um contexto para entender um padrão de movimento que ele está fazendo e conseguir encaixar o preço atual nesse padrão de movimento. Então, a partir do momento que eu começo a ler o gráfico e interpretar o gráfico, tem horas que eu vou fazer isso aqui? Tem. Esses dias mesmo um rapaz falou para mim: Cadu, eu tento usar os padrões de candle, mas não dá certo. Falei para ele, padrão de candle fora do lugar não funciona. O padrão, ou os padrões de candle, as velas em si, as suas movimentações, ela é um encaixe da engrenagem na análise gráfica. Então não adianta eu chegar aqui, ó, e ficar assim, ó, olhando na vela. Isso aqui não vai adiantar nada. Eu tenho que ter um contexto bem desenhado para eu fazer a minha entrada. Agora, aquele padrão que vai formar de última hora, é ele quem vai mostrar para mim se eu devo fazer uma entrada ou não. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou saber se eu posso fazer uma correção nessa região ou eu posso dar uma continuidade no movimento. Aí você fala assim, mas como, Cadu? O preço já está caindo. Existe a possibilidade dele fazer uma correção aqui? Sim, existe. E é aí que eu vou fazer o desfecho desse movimento, enquadrando o quê? O bendito padrão do candle que eu falo para vocês. É aí que eu vou fazer esse desfecho, esse fechamento de movimentação. É quando isso acontece. Aí você pode falar assim, mas como que eu vou entender desses padrões? Ó, você pode ir aí no link da descrição do canal, ir lá no meu canal do Telegram e baixar inteiramente grátis este book sobre os 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. É o que eu mais uso, tá? Entra aí no canal do Telegram e baixa. Ah, você também pode ir lá no meu Instagram, ó. Você pode aqui ver os alunos EAD, todos os resultados, ó, meu canal Cadu Rinaldi. Você pode saber aqui sobre o treinamento. Você pode ver aqui, ó, que está com 60% de desconto ainda. Aproveite, preço de pão com manteiga. Você pode mandar uma dúvida para mim, ó, já tem aqui no meu direct um pipocando aqui, cheio de dúvida. Agora é o seguinte, né? Eu só vou fazer só vou responder, só vou te corresponder em relação a uma pergunta ou o que você queira saber se você estiver me seguindo, porque também se você não me seguir lá no Instagram, né? Para que eu vou responder de forma aleatória? Não, é uma pessoa que eu sei que está seguindo o canal, que tem um entendimento, que quer aprender. Ó, entrei. Cadu, por que você entrou aqui? Porque o gráfico já me mostrou um contexto, deixou um padrão gráfico dentro de um contexto, fez um movimento de tendência que eu esperava, fez uma região que eu esperava, dentro do movimento fez outros movimentos, deixou um padrão de entrada de candle e assim eu fiz a minha entrada. Então, os padrões de candle ou os padrões de leitura de candles funcionam.
desde que eles estejam enquadrados em um contexto, desde que eles estejam em um movimento lógico do gráfico. Eu não posso chegar aqui e sair apertando o botão de qualquer forma. Tem que ter uma lógica no gráfico. Você olha aqui e fala assim, Cadu, eu entendi a lógica aqui. Você consegue entender a lógica? Foi uma boa entrada ou não? Foi uma boa entrada? O que você acha? Cadu, como que você conseguiu encaixar essa entrada aqui? Você viu que eu fiquei aqui olhando, esperando. Eu encaixei tendo a espera da melhor oportunidade para operar. O que você tem que entender é o seguinte, que você tem que aprender como ler o gráfico, você tem que aprender como interpretar o gráfico, você tem que aprender como compreender o gráfico, você tem que aprender a analisar o gráfico, você tem que aprender como analisar do zero os gráficos através da análise gráfica. Você tem que aprender a como saber ler o gráfico do zero através da análise gráfica. Porque através da análise gráfica ela vai trazer para você técnicas onde você pode fazer o quê? Entradas com menos risco, onde você vai saber o porquê você está comprando, você vai saber o porquê você está vendendo, você vai saber por que o ativo está sendo valorizado, você vai saber por que o ativo está sendo desvalorizado. Por exemplo, você abre o gráfico aqui. Abriu o gráfico Euro-GBP. Vamos lá. Euro-GBP. Ele está fazendo este movimento. Então eu já sei que o gráfico ele pode fazer o que aqui? Um movimento de correção nessa região. Tá, ele pode fazer um movimento de correção nessa região. Então é só porque ele chegou na região eu já tenho que fazer uma entrada de correção? Não. Eu tenho que aguardar a oportunidade dentro da variação do par de moeda. Então eu tenho aqui, ó, um par de moeda, né? Eu tenho uma variedade aqui de par de moeda. Então eu estou agora aqui no Euro-GBP. Dentro de toda a leitura do contexto gráfico, dentro de tudo que eu acabei de ver das suas movimentações, tem que ter um porquê da minha entrada nessa movimentação. Tem que ter um porquê de uma compra, tem que ter o porquê de uma venda. Ah, Cadu, ele está numa região de uma demanda, eu vou comprar. Tá, ele está numa região de demanda para comprar. Mas só porque ele está numa região de demanda para comprar, você tem que comprar? Você analisou bem se ele realmente chegou nessa região? Ele fez tudo o que ele tinha que fazer nessa região para ter uma possível oportunidade de valorização desse ativo? Você consegue ver se isso aconteceu ou não? Que nem aqui, ó. Sim, eu já vi que isso aconteceu, que ele pode continuar uma valorização nessa região. Ótimo, então eu vou fazer o quê? Eu vou entrar numa valorização. Cadu, tem alguns empecilhos aqui que podem segurar, não tem? Tem, mas eu coloquei em risco por quê? Por causa do movimento do gráfico que ele me traz. Então, o movimento em si, a leitura do contexto em si, me traz o quê? Um movimento saudável na região. Eu quero lembrar para vocês que não existe entrada 100%, mas existe uma entrada com menos risco. Existe uma entrada onde você pode analisar todos os fatores à sua volta para compreender onde tem menos risco ou mais risco. Por exemplo, eu entrei aqui, tem risco? É óbvio que tem risco, mas eu procurei a oportunidade do menor risco. Eu encaixei o contexto gráfico, eu encaixei o entendimento das regiões, eu encaixei o entendimento da movimentação, eu vi o volume, eu vi o padrão do candle acontecendo, ou o padrão daquilo que estou falando dos candles, e fiz a minha entrada. Aí você fala assim, eu não consigo fazer isso. Tá? Eu estou falando aqui e fiz minha entrada. E você fala assim, eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer porque você não conhece a análise gráfica. Então, você tem que aprender como interpretar o gráfico do zero para fazer a sua análise gráfica do gráfico. Você tem que aprender como interpretar o gráfico do zero para operar um suporte e resistência. Você tem que aprender como ler o gráfico do zero para fazer uma negociação ou para fazer uma operação em suporte e resistência e assim por diante. Qual é a dificuldade disso tudo que eu acabei de mostrar para vocês? Eu cheguei aqui,
olhei o gráfico, analisei, vi que o gráfico é bom para operar, fiz todo o rastreio do movimento e fiquei aguardando. Qual é a diferença minha para você? É que eu fui buscar conhecimento há muitos anos atrás e eu aprendi a interpretar o gráfico, eu aprendi a ler o gráfico, eu aprendi a analisar o gráfico, eu aprendi a encaixar esses padrões de candle no gráfico, eu aprendi. Os alunos também são assim, olha aqui, eu vou trazer aqui uns testemunhos, olha aqui esse aluno, boa noite, professor. Hoje está sendo um grande dia para mim, pois fiz o meu primeiro saque no valor de R$ 527. Depois que adquiri seu treinamento, terminei hoje o módulo 6, mas com muito orgulho em fazer parte da família Hunter. Professor, que Deus te ilumine mais e mais, o conhecimento com sabedoria muda vidas. Fez o saque, né? Olha que interessante. Olha que legal. Ele nem terminou, nem no meio do treinamento ele chegou, ele já pagou o treinamento. O que é isso? Conhecimento, gente. Conhecimento. Olha que o outro aluno, bom dia, mestre Cadu. Sigo estudando e seguindo o protocolo. Não estou perseguindo o dinheiro, e sim a assertividade. O dinheiro é mera consequência. Você não faz ideia como sua palavra é poderosa. Gratidão, meu amigo. Olha aqui. Olha a sequência que ele fez aqui. Olha que coisa linda. Olha as palavras do aluno. Ele não está perseguindo o dinheiro. Ele está perseguindo a consistência na técnica, a assertividade. Você entendeu o que é a diferença da mentalidade? Ele está buscando assertividade. O dinheiro é uma mera consequência, exatamente. Sabe o que acontece com vocês quando vocês entram nesse mercado? Vocês querem um resultado rápido. Vocês viram a geração miojo. Até aqui tem comentários no YouTube, tem uns que falam assim, nossa, Cadu, você enrola demais falando. Geração miojo. Tudo geração miojo. Eu acho que as coisas acontecem agora, assim, Não é assim. É um processo. E quando o aluno entende isso, como aquele aluno ali, é só resultado. Olha aqui, bom dia, professor Cadu. A análise gráfica faz você compreender o movimento do gráfico. Olha isso aqui. Olha essa entrada que eu fiz. Foi perfeito ou não? Essa entrada aqui é uma entrada que você pode fazer em qualquer mercado. Índice, Forex, cripto, binárias. Porque o que eu ensino para você é o seguinte, você vai interpretar o gráfico, independente de qual é a corretora que você usa. Você vai compreender todo o movimento, a lógica do gráfico para fazer a entrada com menos risco. O que significa a entrada com menos risco? A convicção de que o mercado vai subir ou o mercado vai descer. Entender a ler o gráfico, se ele vai subir, se ele vai descer. A entender a interpretar o gráfico, se ele vai subir, se ele vai descer. Você tem que entender se o movimento é um movimento de valorização do ativo ou se é um movimento de desvalorização do ativo. Partindo deste princípio, você alcança o resultado. Por quê? Porque se você está aqui colocando seu capital em risco para uma valorização, você tem que entender que ele tem que sair do ponto A para um ponto B para ser valorizado. Assim como você vai entender que se você quer que seu ativo seja desvalorizado, você vai sair de um ponto A para um ponto B para ele ser desvalorizado. E é isso que a análise gráfica traz. Uma segurança nessa leitura. E qualquer um é capaz de aprender, gente. Desde, é claro, que tenha dedicação, empenho. Então, se você tem interesse, é claro, né? O canal do YouTube está aí para te ajudar, para te orientar. Eu trago aqui muitas dicas mesmo. Mas se você quiser realmente entender e aprofundar como esses alunos aí, como esse aluno aqui, né? Já no módulo 6, nem começou, já pagando o treinamento aqui com seus resultados. Aí, se você tiver oportunidade, melhor fazer um treinamento que realmente te ensine análise gráfica, porque esse conhecimento ninguém vai tirar de você, é o resto da vida. Eu comecei a aprender isso aqui há muitos anos atrás e ninguém tirou isso da minha vida e até hoje é a mesma coisa. Eu costumo falar para todo mundo, pega essa dica aí, Pega essa dica, eu falo muito para os alunos isso. O aluno que vai ler isso aqui vai se identificar. Eu digo para você que o mercado é que nem fazer um bolo. Tá? Eu estou trazendo uma analogia para você entender, é claro. O mercado é como fazer um bolo. Então você sabe que tem fundos, que tem topos, que tem tendência, que tem regiões de consolidação, que tem regiões de movimentação. Você sabe tudo disso. Você sabe que tem suporte, você sabe que tem resistência, você sabe tudo disso. Você sabe que tem candle. Você sabe que o bolo tem ingredientes básicos. Ele tem sal, né? Ele tem fermento, alguns. Ele tem farinha,
ele tem água. Não é assim? O bolo? Um bolo. É assim. Só que tem o seguinte, todo dia o mercado é um bolo, mas nem todo dia o bolo tem o mesmo sabor. É aí que entra a análise gráfica, é aí que entra a interpretação do gráfico, é aí que entra o entendimento do gráfico. Porque se ele for um bolo de chocolate, você vai acrescentar chocolate. Se ele for um bolo de cenoura, você vai acrescentar cenoura. Se ele for um bolo de fubá, você vai fazer ele de fubá. E aí muda um pouco a dinâmica. Então tem gente que só opera o suporte e resistência, ótimo. Mas tem formas de se operar suporte e resistência, existem técnicas de se operar suporte e resistência que não é simplesmente chegar no suporte e resistência, tocou na linha, entrou. Não é assim, existe uma leitura, existe um rastreio de interpretação do gráfico, existe um movimento de uma lógica no gráfico, onde você vai entender isso aí. Então tem bolo que vai demorar um tempo no forno, tem bolo que você pode fazer com... Isso que eu não sou cozinheiro, hein, mas eu sei disso. O fogo pode ser mais alto, o fogo pode ser mais baixo, o fogo pode ser mais brando. Gente, bolo é bolo, só que existem formas de se fazer bolo. O mercado é a mesma coisa. Através de uma observação, você tem que compreender o que o gráfico está fazendo. Você vai interpretar o que o gráfico está fazendo. Você vai analisar o que o gráfico está fazendo. Você vai aprender como analisar o gráfico. Você vai aprender como interpretar o gráfico. Você vai entender como saber ler o gráfico através da análise gráfica do zero. Você vai aprender como ler o gráfico do zero para saber fazer as melhores operações em suporte e resistência. Por exemplo. Então a análise gráfica traz isso para você. Só que não tem como abrir a sua cabeça, no sentido figurado, e enfiar todo o conteúdo lá dentro, ou todo esse mecanismo lá dentro. O que você precisa? Você precisa estudar um passo a passo, um método, uma forma que faça com que você entenda isso. E é isso que eu procuro trazer para você, tanto aqui no YouTube com essas dicas, como no treinamento. O treinamento, sim, é aprofundado, é um passo a passo, onde você vai desvendar essas verdades da análise gráfica. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender. Eu quero que você tenha ótimos dias de trade. Te espero amanhã na próxima aula. Te espero amanhã no próximo vídeo. Não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você nunca ativou o sino, ative. Se você não baixou o e-book de presente dos candles, sobre os padrões de candles que fazem diferença na hora do encaixe do contexto gráfico, vai lá no canal do Telegram e faz o download. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram para tirar uma dúvida, sanar alguma dúvida, tá bom? Fica com Deus e eu te vejo amanhã aqui neste mesmo horário, tá bom? Até lá, fui!